Fala rapaziada, moçada da Arte Suave, beleza? Tranquilidade com vocês? Meu nome é Matheus Barros, esse aqui é o meu canal e esse é mais um vídeo do quadro Mundo da Luta. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como é que funciona a graduação do Brazilian Jiu-Jitsu. Bom, quando a gente fala de graduação no Jiu-Jitsu, há vários assuntos que são meio que complexos para alguns entenderem, mas outros não. Principalmente quando a gente fala sobre os graus, tanto antes da faixa preta quanto nas faixas posteriores à faixa preta. Então, para o vídeo não ficar uma coisa tão extensa, muito grande, eu vou estar separando esse assunto em dois vídeos, no qual nesse primeiro vídeo eu vou estar falando mais sobre como funciona a graduação desde a faixa branca até a faixa preta e seus respectivos tempos mínimos e idade correta para que você possa estar sendo graduado ou a idade mínima para você estar pegando tal faixa, e no próximo vídeo especificamente da faixa preta em diante até a faixa vermelha, beleza? Porque assim fica uma coisa mais fácil de se compreender e não fica uma coisa tão grande de ser assistida, ok? Bom, para você que não sabe, o sistema de graduação de faixa no Jiu-Jitsu, ele foi instituído como uma forma de uniformizar e facilitar o ensino e a prática do Jiu-Jitsu nas academias, sendo assim padronizando os modelos para as competições. Então, com base nisso, eu vou estar falando para vocês como é que funciona a ordem de acordo com a IBJJF, que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é o órgão principal, ou se não o oficial, que estipula todas as regras do Jiu-Jitsu brasileiro ao redor de todo mundo. Bom, as faixas seguem numa ordem específica até os 16 anos, e após os 16 anos é uma outra ordem de faixas, ou seja, dos 4 aos 15 anos são determinadas cores, determinadas faixas, e dos 16 anos para cima são outras cores, outras faixas. Bom, há pouco tempo a IBJJF ela mudou o sistema de graduação do Jiu-Jitsu no Brasil e em todo o mundo, e isso meio que confundiu muita gente, muito praticante e até mesmo muitos instrutores por aí, sendo que o livro de regras oficiais da IBJJF foi renovado em janeiro de 2012, trazendo assim, segundo a organização, alguns melhoramentos, entretanto, algumas complicações de entendimento também. Uma das maiores mudanças do sistema de graduação foi em relação ao sistema de graduação dos praticantes entre 4 a 15 anos, onde foram separadas por grupo de faixas de cores, ou seja, o grupo das faixas cinza, o grupo das faixas laranja e o grupo das faixas verdes. Bom, segundo a IBJJF, isso faz com que as graduações se tornem mais frequentes nessa idade, fazendo com que o aluno fique estimulado por mais tempo na prática do jiu-jitsu, permitindo assim que ele obtenha uma evolução constante a todo momento de acordo com essas graduações. E ainda sobre isso, a IBJJF ela sugere, ou seja, não é obrigatório, 3 formas distintas de dar graus aos alunos para marcar o tempo de permanência em cada uma das faixas. E assim ter um controle maior dos alunos que vão graduar, dos alunos que estão para graduar e assim por diante. Então, de acordo com os graus, seriam graduações mensais, trimestrais e quadrimestrais. Então, falando sobre a ordem das faixas de graduação, a partir dos 4 anos de idade até os 15 anos é a seguinte. Primeiro, a faixa branca. Lembrando que independente da idade do atleta, do praticante começar a praticar o jiu-jitsu, essa sempre vai ser a primeira faixa, beleza? O que vai mudar vai ser a faixa posterior à faixa branca, de acordo com a idade dele. E aí o primeiro grupo que nós temos é o grupo cinza, que é de 4 a 15 anos, ou seja, o aluno tem que ter no mínimo 4 anos para poder se graduar a esse grupo de faixas. Que no caso a ordem é o seguinte: a primeira faixa do grupo cinza é cinza e branca, cinza e cinza listra preta. Depois vem o segundo grupo, que é o grupo da faixa amarela. E no caso o aluno deve ter no mínimo a partir de 7 anos para entrar nesse grupo. E a sua ordem é amarela listra branca, amarela e amarela listra preta. E após esse grupo é o grupo da faixa laranja, que o praticante tem que ter no mínimo 10 anos para entrar nesse grupo. Que seria a laranja listra branca, laranja e laranja listra preta. O quarto grupo seria o grupo da faixa verde, e o praticante tem que ter no mínimo 13 anos para entrar nesse grupo, que seria a verde listra branca, a verde e a verde listra preta. Então basicamente seriam esses 4 grupos de faixas coloridas antes dos 16 anos, lembrando que tem uma idade mínima para cada faixa. Na questão do primeiro grupo, que é o grupo cinza, no qual o aluno tem que ter 4 anos no mínimo para entrar para esse grupo, isso não quer dizer que o aluno tem que ter no mínimo 4 anos para poder começar a praticar o jiu-jitsu. Ele pode começar praticando antes, porém a sua graduação, a primeira graduação só vai poder ser feita a partir dos 4 anos, beleza? Bom, você deve estar se perguntando por que existem essas faixas como listras brancas ou pretas nessas faixas coloridas. Elas não têm um significado
em si específico. Elas servem apenas para fazer parte dos grupos das faixas coloridas. E como eu comentei antes, isso serve mais para ter uma graduação constante, estimulando mais ainda os alunos na prática do jiu-jitsu. E na minha opinião, eu acho que a IBJJF escolheu fazer essas paradas de colocar uma faixa, colocar uma listra no meio delas, usando as mesmas cores, simplesmente pelo fato de não ter que adicionar mais cores do que já existem na graduação do jiu-jitsu. Então é meio que uma forma de facilitar essa questão da graduação e controlar ali o tempo de cada aluno e quem vai graduar para qual faixa. E aí, então, em sequência, nós temos as faixas, a ordem de faixas a partir dos 16 anos de idade, que no caso seria a branca, a primeira, independente da idade que o aluno vai começar a praticar o jiu-jitsu. Depois a faixa azul, no qual o aluno deve ter no mínimo 16 anos ou mais para se graduar para essa faixa. Temos a faixa roxa, no qual o aluno também deve ter 16 anos ou mais para estar indo para essa faixa. Depois nós temos a faixa marrom, no qual o aluno deve ter no mínimo 18 anos ou mais para se graduar. A faixa preta, no qual o aluno deve ter no mínimo 19 anos ou mais para se tornar uma faixa preta. E aí nós temos as faixas posteriores à faixa preta, que seria a faixa vermelha e preta, que é a famosa faixa coral, no qual o aluno deve ter no mínimo 50 anos de idade ou mais para chegar nessa faixa, para alcançar a faixa coral. A faixa vermelha e branca, no qual o aluno deve ter no mínimo 57 anos de idade para estar pegando a faixa vermelha e branca. E a última de todas, que seria a faixa vermelha, no qual o aluno deve ter no mínimo 67 anos de idade para se tornar um faixa vermelha. A trajetória não é fácil não, hein? Lembrando que a questão da idade mínima que o aluno deve ter para ser considerada a troca de faixa será a idade no qual ele completou ou vai completar no ano recorrente. Ou seja, para você saber isso, é só você fazer uma formulazinha básica, que seria o ano corrente menos o ano de nascimento do atleta, e isso aí vai te dar como resultado a idade do atleta, para você saber se ele tem a idade suficiente para estar se graduando a uma determinada faixa, beleza? Outro porém é que no ano que o praticante completa 16 anos, ele deve ser automaticamente transferido para o grupo das faixas de graduação a partir dos 16 anos de idade. E assim ele vai ser graduado de acordo com a faixa que ele possui. Ou seja, se ele fez 16 anos e ele era do grupo cinza, amarelo, laranja, sua próxima faixa, assim que ele completar 16 anos, será automaticamente a faixa azul. Porém, se ele era do grupo verde, apenas se ele fosse do grupo verde, ele pode automaticamente virar um faixa azul ou faixa roxa, isso de acordo com o professor. Uma outra questão que se dá por conta da graduação do jiu-jitsu é o tempo mínimo que cada praticante deve permanecer em cada faixa até obter a sua próxima graduação. E nessa questão, todos os grupos de faixas coloridas antes dos 16 anos, ou seja, os grupos das faixas cinza, amarela, laranja ou verde, não tem nenhum tempo mínimo necessário em cada faixa. Então a IBJJF não estipula nenhum tempo mínimo em cada uma dessas faixas coloridas, porque eles têm que permanecer para poder se graduar. Isso tudo vai de acordo com o professor ou com a equipe, beleza? Outro detalhe é que se o aluno tem entre 16 e 17 anos, também não existe nenhum tempo mínimo nem para a faixa branca e nem para a faixa azul. Apenas se o aluno tem 16 ou 17 anos. Agora, se o praticante tem a partir de 18 anos, também não tem nenhum tempo mínimo para a faixa branca, porém a partir da faixa azul já começa a existir um tempo mínimo obrigatório de permanência em cada faixa. Que seria na faixa azul, o praticante deveria permanecer no mínimo por 2 anos. Na faixa roxa ele teria que permanecer por no mínimo 1 ano e meio, e na faixa marrom ele deve permanecer por no mínimo 1 ano. Segundo a IBJJF, essa questão do tempo mínimo em cada faixa é uma questão obrigatória. Então não tem essa de que se o aluno passou 6 meses na faixa marrom, por exemplo, ele vai ter que esperar mais 6 meses para poder se graduar a faixa preta oficialmente. Caso contrário, para ele renovar a sua carteirinha, ele não vai poder estar fazendo isso. E também, segundo a IBJJF, o tempo que o praticante vai demorar da faixa branca para pegar até a faixa preta, isso vai de acordo com o seu professor, o seu técnico, sua equipe, desde que respeite os tempos mínimos estipulados pela confederação. Só que vem cá, esses assuntos às vezes, por vezes ou várias vezes, tendem a ser um pouco polêmicos na área da arte suave, principalmente nessas questões de troca de faixas, de tempo mínimo em cada faixa, porque isso traz à tona vários assuntos polêmicos, no caso, por exemplo, a troca de faixa desenfreada de cada professor, de cada equipe, sem respeitar em hipótese nenhuma o tempo mínimo obrigatório em cada faixa, mesmo sem o aluno competir. Isso faz apenas com que o professor lucre cada vez mais com essas questões, com
com essas graduações, sem nem ao menos o aluno ter merecido aquilo, nem ter respeitado o tempo mínimo em cada faixa, tornando assim a graduação cada vez mais um negócio à parte dentro das artes marciais, dentro do jiu-jitsu. Outra questão que vem à tona quando a gente fala de graduação é quais são os critérios, quais são os requisitos mínimos para o aluno estar se graduando para a próxima faixa, principalmente nas faixas principais após os 16 anos. E como vocês sabem, existem várias formas, como o corredor, os exames de graduação, no qual os professores pedem técnicas e pedem para que os alunos demonstrem as técnicas exigidas para ele poder se graduar para a próxima faixa, entre várias outras formas que cada professor e cada equipe estipula. E nesse aspecto, a graduação em si, o exame de faixa, na maioria das vezes é uma coisa muito particular do professor, muito particular da própria equipe. Até porque a IBJJF, ela não estipula, ela não sugere nenhum tipo de como isso deve ser feito e como isso deve ser avaliado. Por outro lado, ela também não impõe nenhum tipo de avaliação técnica como um meio para que o aluno não seja avaliado. Até porque muitas das vezes, por mais que existam as avaliações técnicas, os exames de faixa, por mais que o aluno erre 80, 90%, ele se gradua da mesma forma. Mas esses assuntos são outros assuntos para nós abordarmos em outros vídeos, e vou tentar abordar esses assuntos com certeza, porém com a presença de outros professores, para que haja outras opiniões e visões diferentes de cada professor e de cada equipe, para a gente tentar entender como é que funciona essa questão e se há realmente um jeito único de se fazer isso, ou se isso fica realmente a critério do professor e da própria equipe. Então é isso, galera, obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham entendido como é que funciona a ordem de graduação da faixa branca até a faixa preta. E num próximo vídeo eu vou estar explicando mais detalhadamente como é que funciona a questão dos graus da faixa preta até a faixa vermelha e o tempo mínimo exigido em cada grau, até se alcançar a última faixa, que seria a mais top de todas, que seria um grão-mestre, até você conquistar a grande faixa vermelha. Beleza? Então, se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para alguém que você conhece, que pratica o jiu-jitsu, está começando a praticar agora ou já pratica há um tempo e não sabe como é que funciona a graduação do jiu-jitsu antes dos 16 anos ou após os 16 anos. E sugestões para os próximos vídeos, críticas, elogios, qualquer coisa que seja, deixe seu comentário aí no vídeo. Se você está vendo no Facebook, deixe o seu comentário no Facebook ou no YouTube. E agradeço e até a próxima. Os